queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos no Evangelho de João, um evangelho maravilhoso. É por isso que o Evangelho de João, as pessoas sempre falam assim, se você for começar a ler a Bíblia, não comece em Gênesis. Se você nunca leu a Bíblia, comece no Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João tem o objetivo de mostrar, de provar que Jesus é o Filho de Deus encarnado. E hoje eu vou ler um versículo que provavelmente é o versículo mais conhecido da Bíblia. Mais conhecido da Bíblia. Você provavelmente fala, já sei qual é. Já sei onde é que ele está indo. Mais conhecido da Bíblia. Que é João 3,16. Você vê isso até em estádios, né? Aqui a gente vê muito nos Estados Unidos, estádio, o pessoal vai e leva cartazes grandes, escrito João 3,16. O pessoal que não é crente tem a mínima ideia do que eles estão falando, né? Mas os cristãos que uma vez, né, foram na igreja, largaram a igreja e tal, eles vão entender o que é. Mas o pessoal perdido, eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando com João 3,16, né? Mas a ideia é um versículo maravilhoso, um versículo maravilhoso. O Martinho Lutero, se não me falha a memória, disse que se naquela época a igreja estava queimando as traduções da Bíblia, né? E o Martinho Lutero falou, olha, se eles queimarem a Bíblia toda e só sobrar esse versículo aqui, ainda assim as pessoas vão ser salvas. Só com esse versículo aqui. Deixa eu ler o versículo para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é a que está escrita aqui. É a tradução que eu tenho na minha memória, mas não é a versão que está aqui. Mas tudo bem, a ideia é essa mesmo, a versão, não importa a versão, essa é a ideia. É o amor de Deus sendo manifestado. A ideia de amor no Novo Testamento não é a ideia de sentimento, é a ideia de ação, a ideia de sacrifício, a ideia de serviço, a ideia de doar. Essa é a ideia de amor. Deus amou e ele prova o seu amor, que é o que Paulo fala aos Romanos, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a ideia do amor, o amor que dá, o amor que doa, que se sacrifica. Deus amou e enviou o seu Filho. E qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é acreditar. Todos aqueles que creem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas coisas importantes têm que acontecer. Primeiro, Deus nos ama, envia Jesus. Nós estávamos sob condenação, Deus envia Jesus, Jesus vem, vive uma vida perfeita, é morto, se sacrifica por nós, derrama o seu sangue, a sua vida, entrega a sua vida por nós, ressuscita no terceiro dia, e aqueles que creem. E é interessante falar, mas então você tem que crer. Mas até para crer nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos crer em Jesus com as nossas próprias forças, não temos capacidade. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Paulo escreve isso aos Efésios. A fé é um dom de Deus, é Deus ajudando a gente a acreditar em Jesus. Então, esse processo todo é Deus fazendo a obra toda. Nós cremos, aqueles que creem têm a vida eterna. Não vai ter um dia a vida eterna, tem agora. A vida eterna, querido, começa agora. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você recebe Jesus, como nós vimos no versículo, alguns versículos atrás, quando você recebe Jesus, quando você crê em Jesus, quando você é nascido de novo, a vida eterna começa naquele momento para você. Isso é maravilhoso. Nós estamos debaixo do senhorio de Jesus. Porque Deus te amou e me amou. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.